Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje, eu e o Danilão aqui. E eu vou deixar que ele apresente, ele é o cara mais técnico. Então acho que o conteúdo de hoje, cara, você precisa prestar bastante atenção do início ao fim para que você possa entender o que a gente está fazendo aqui. Danilo, vamos lá. Galera, é o seguinte, então, vocês sempre pedem cal óbvio, né? O que é cal óbvio? É um fundo que dê pra comprar, dá aqueles migué do que dá pra estudar e tal. Eu sei que vocês nunca querem estudar nada, né? Vocês querem cal óbvio. Então nós vamos falar de um fundo hoje que é difícil de investir nele porque ele tá acima do valor patrimonial quase sempre, mas tá abrindo uma oportunidade de entrada e gentilmente o Vedrossi tá aqui, que é sócio-diretor da Valora, responsável pela estratégia do VGHF11, que vai dar uma aula do fundo pra gente hoje. Vedrossi, obrigado por ter vindo aí. Obrigado aí pelo convite, turma. Vamos lá bater um Show de papo bola, aqui dessa nossa ideia aí de basicamente comprar o MGFF e colocar o fundo para dentro do VGHF. Exatamente. Isso foi uma recomendação que a gente fez para os nossos assinantes. Eu falei publicamente dela também no Instagram, justamente por ser uma cal óbvia, né? Mas não faz muito sentido quando você vai vender uma estratégia de investimento, você tem que vender algo que realmente deu trabalho para pensar. E essa tá muito óbvia. Mas antes da gente chegar no MGFF, cara, vamos falar um pouquinho da Valora. Só os dados do fundo aqui, o fundo é de março de 2021, se eu não me engano, né? Sim. Mais de 320 mil cotistas e tem um PL hoje de 865 milhões. Exatamente. Certo. Cara, o VGHF, se eu não me engano, foi o primeiro fundo listado que fez IPO com cota R$10, né? Antes dele já existiam alguns outros, talvez Maxi Renda e tal, mas na verdade foi tudo efeito de desdobramento, né? E quando a gente fez o IPO do VGHF, é engraçado isso, porque na época a gente tinha só VGIR e VGIP, né? E aí já aproveitando para a turma conhecer mais a Valora, né? VGIR é um fundo puro sangue CRI, que a gente faz CDI basicamente. Hoje deve estar perto de 1 bi, mais ou menos 1 bi de patrimônio. A gente lá cresceu bastante a base de cotistas, já está acima de 200 mil, se eu não me engano. E o VGIP é o nosso fundo de CRI também, puro sangue CRI, inflação. Como que você classifica os dois em termos de risco, assim? Cara, eu não gosto muito desses conceitos de high grade, high yield. Uma vez eu ouvi aliás, nosso vizinho aqui, o Urbano, da Algme, falou, pô, se o Brasil é high yield, não dá pra você querer ficar discutindo crédito e fazer quebra, né? Mas, cara, pra mim é mais um mid-grade mesmo, entendeu? Assim, a verdade é que, cara, são pouquíssimos fundos que têm carteira só em CDI, né? De fundos de CRI. Tem o KNCR, todo mundo conhece. Que aí sim é um cara mais high grade. Sim, sem dúvida. E assim, não dá pra eu querer, né? De novo, ter meu lugar ao sol querendo bater de frente com um fundo daquele tamanho da Kinea, né? Então a gente faz uma estratégia que eu opero em cara um pouco menores, né? Caras um pouco menores, porém, na minha visão, com garantias equivalentes, às vezes até melhores, na minha opinião. Por isso eu acho que a gente dá uma relação risco-retorno bastante interessante, né? Então essa foi a ideia do VGIR lá atrás. O VGIR nasceu em 2018, né? Depois 2020 veio o VGIP, né? E eu lembro que é 20 porque a gente estava terminando o book build e estourou o Covid, né? Então a gente é bom pra caramba de fazer IPO. O VGIR foi na greve dos caminhoneiros. Caramba! E que foi maio de 18, que acabou indo para junho, julho. E o VGIP foi no Covid. Mas aí, pô, quando a gente fez o VGHF, a gente estava discutindo muito na época fazer um FOF. Tem madeira aqui pra eu bater, que ainda bem que eu... Bate. É que não pode ter 4 pernas, pô. Mas ainda bem que eu não fiz um FOF na época. E aí, cara, a gente veio com essa ideia de fazer um multi-estratégia. Não tinha muitos também em 2020. Não, cara, não tinha ninguém, na verdade. Permitido, a legislação já permitia. Não, já permitia. Sempre, E eu assim, e é verdade assim, cara, a gente tava junto com a XP, trocando ideia e tal, puta, o que fazer. E eu lembro que na época eu falei, cara, vamos chamar esse negócio de hedge fund, porque é sexy, entendeu? E funcionou, cara. E a história de R$10 foi até a ideia do Giancarlo, que era da XP. Ele falou, Vedrossi, a gente tem que fazer cota 10. A gente aceitou e, cara, desde sempre o fundo teve aí uma demanda muito grande. E, pô, um fundo hoje, 320 mil, né? Então, você pensar hoje, dos nossos fundos todos listados, Valora, a gente tem mais de 600 mil cotistas. Então, pô,
São 2,5 milhões na B3, se eu não me engano. Liquidez diária, né? Não, 2,5 milhões de cotistas. Tá. Cara, a verdade é o seguinte... Você tá com que liquidez diária? É isso aí, 2003, na verdade, vamos lá. Do VGHF eu devo ter hoje alguma coisa como 3 milhões, 4 milhões. VGIR, alguma coisa dessa ordem de grandeza. VGIP, a inflação, com a inflação baixa tá um pouquinho mais difícil. Mas meu ponto é o seguinte, 1 a cada 4 ou 5 investidores de fundos imobiliários tem um fundo Valora. Pô, isso é legal demais, entendeu? Sim. Pra mim é um orgulho... Cara, quando eu vim pra cá... Eu vim para a Valora em 2016, né? A Valora já existia, né? Até dando um pouquinho de background para a turma. Valora existe desde 2005, 2009 virou uma gestora independente. Quem fundou lá atrás foi o Daniel Pegorini, meu sócio, que hoje ele toca toda a parte nossa de renda fixa, fundos abertos. Hoje a gente está com 15 bi e meio sob gestão. A gente tem, na verdade, algumas grandes áreas. A gente tem renda fixa, são fundos abertos. 4 estratégias, uma D15, uma D90, uma D180, tudo fundo de crédito privado e um previdenciário, né? A gente tem uns 5 bi aqui mais ou menos, imobiliário 4 bi e meio. As grandes estratégias imobiliárias, né? Na verdade, os fundos puro crédito, e aí a gente tem basicamente VGIR, VGIP. Tem os multi-estratégias hedge fund, que a gente tem o VGHF, e a gente, na verdade, fez há 3 meses atrás um setipado com a XP, que é o Premium. É o Valora Premium. Eles têm alguma diferença? Quando a gente for falar mais de VGHF, né? Da estratégia, eu conto um pouquinho do Premium. Também. Ele é um hedge fund. A diferença, podemos falar, na verdade, assim, vai. Na minha cabeça, VGHF é um cara para andar 75% numa estratégia que eu chamo de renda, que eu tenho que pensar em carrego, e 25% na estratégia valor, que é ganho de capital, giro, etc. O Premium é um cara para funcionar meio a meio. Né? Então ele é um cara que tem um perfil de risco maior do que o VGHF, e o VGHF naturalmente, por eu ter dentro do VGHF fundos imobiliários, ações, equity em projetos, ele é um fundo mais arriscado, né? Tem mais risco que VGIR e VGIP, que só tem CRI. Né? Agora, é mais arriscado que FOF? Cara, eu empiricamente dizia que não, e sou obrigado a dizer para você que depois de uma análise que a gente fez, vamos falar mais disso, do MGFF, é até menos, assim, é interessante ver isso. Ele é um fundo que tem menos beta, ele é um fundo mais descorrelacionado, vou te atrapalhar agora, né, meu? Ele é um fundo mais descorrelacionado, você vai ter que me traduzir aí, em relação ao IFIX, né, do que um FOF, por exemplo, né? E aí a gente também, quando a gente comprou a Mogno era uma gestora menor, a gente comprou a Mogno no começo desse ano, a gente acabou trazendo alguma coisinha de tijolo, e a gente até saiu aí uma entrevista nossa, e a gente fechou a compra de 5 prédios do BC Fund, né? Sim. Estamos agora em diligência e tal, então estamos inaugurando... Um fundo de tijolo. A ideia é essa, é um fundo... É um fundo de lajes ou é um fundo... Cara, eu diria para você que a gente está discutindo isso agora, né? Se ele vai ser um fundo só de lajes corporativas, portanto monossegmento, ou se a gente faz um fundo mais com cara de renda urbana. Nesse momento a gente vai chamar a Valora Renda Imobiliária. Acho que essa questão a gente já definiu. Como é que a gente vai chamar? Poderia caber qualquer coisa a princípio. Teoricamente, isso... Um galpão, um shopping, é que assim, a nossa cabeça um pouco, até olhando um pouco segmentos, né? Minha visão é meio o seguinte. Galpão, vamos lá, quando você olha tijolo, você tem 2 grandes drivers para mexer preço. O primeiro é cair taxa de juros, porque diminui taxa de desconto, então sobe preço dos ativos reais. Perfeito. O outro é subir aluguel. Você tem uma receita maior, correto? Correto. Cara, quando eu olho o galpão... Assim, eu vejo pouco espaço de crescer receita, para ser bem sincero para vocês. Mesmo então, no Last Mile, quando você vem pro Last Mile... Sim, vamos lá, eu tô olhando... Exceção, você vamos lá, eu tô olhando um pouco macro. Geral. Então assim, cara, galpão... Cara, assim, o preço de galpão de aluguel já tá... Já andou bem, né? Andou bem, a vacância é baixa, né? Shoppings... Cara, acho que sim, tem espaço ainda de crescimento de receita. A gente tem visto as empresas de shopping aí com faturamento recorde, né? Cada vez mais trimestre em cima de trimestre. Mas você vê que os preços já andaram bastante, né? Agora, cara, acho que laje dos segmentos aí é onde tem o maior pick-up potencial aqui de valorização. Por isso que, assim, foi muito... Cara, eu quero fazer tijolo faz 3 anos ou 4, assim, né? E casou um pouco o momento, que é um momento ruim de captação de tijolo, embora você tenha alguns fundos que estejam sim captando, mas é um momento ruim. Por outro lado, por ser um momento ruim, porque o mercado está mais incerto, eu acho que é um momento bom de comprar.
Essa é a nossa opinião. A dificuldade de captação é a relação preço e valor patrimonial dos outros, né? Verdade por um lado, por outro, a própria questão do momento de mercado. Então, para mim, assim, a gente está comprando num momento que o mercado tá barato, vamos dizer o seguinte, dizer assim, tá? Não, concordo. Então foi um pouco nossa cabeça. Até, pô, eu sei que isso aqui daria outra live, né? Outro podcast, mas mas então voltando assim, então a gente tem 4,5 bi no imobiliário. Eu sou do lado dos sócios, responsável por infra também, embora a gente tenha a Sofia e a Cris que tocam, né, o nossa estratégia de infra. A gente tem 400 milhões de infra. O nosso agro é grande, a gente está com 1,5 bi de agro. A gente tem uma área de estruturados, que na verdade são FDICs, não imobiliários e não agro. Então a gente tem desde FDIC da Shopee. Sabe o que é Shopee? Né? Então, até FDIC a audiência conhece bastante aí. Pois é, né? Deve gastar bastante dinheiro na Shopee. Com cuidado, né? Com planejamento, mas por favor, conhece com certeza. Mas a gente tem, sei lá, FDIC de CRB, a gente tem FDIC da Simpar, que é do grupo JSL e tal, a holding e tal. Então lá a gente tem uns 2 bi. Né? Então, assim, eu diria para você que a gente tem 2 áreas generalistas e 3 verticais mais especialistas, né? Então, as áreas generalistas a gente tem os fundos abertos, os FDICs, né? Então, é 555 estruturados. E aí, nas verticais especialistas, é imobiliário, agro e infra, né? Isso aqui tá dando 15,5 bi hoje. Então, cara, esse ano é um ano que acho que não vai acabar nunca, né? Que é um ano, caramba, ups and downs aí. Mas, cara, a gente tá tendo um ano de crescimento, a gente comprou a Mogno, trouxemos várias ideias novas para a mesa, trouxemos o Premium aí, foi uma captação espetacular, captamos 460, 470 milhões no fundo setipado, IPO. E, poxa, desde quando a gente comprou a Mogno, aí já trazendo no tema, né? Cara, acho que uma das nossas ideias, quando a gente olhou a Mogno, óbvio, né? A gente sempre olhou como uma oportunidade de poder consolidar e comprar outra gestora, etc. Mas a gente tinha uma preocupação enorme também de entender os fundos e falar, cara, como é que eu consigo destravar valor para os cotistas desses fundos, né? Então, o caminho mais óbvio no V0 foi a gente trazer o MGCR para dentro do VGHF. Que veio com facilidade, né? Foi aprovado com facilidade. Super fácil, era uma passivo, né? Uma base de cotistas mais concentrada, num call super óbvio, né? E aí a gente conseguiu fazer de uma maneira assim muito rápida. Tá? Até eu fiz call na sexta-feira com um investidor institucional que tinha MGCR e tem MGFF, e o cara falou assim, cara, foi muito bom assim, a maneira que vocês fizeram o processo, etc, etc. E ele falou assim, cara, acho que é o momento de fazer com o MGFF, né? Assim, cara, o MGFF tinha 2 caminhos na minha cabeça, ou se manter em um FOF e aí a gente crescer. Seria o valor a FOF, né? Seria um valor a FOF ou a gente trazer para dentro do VGHF. E aí, cara, assim, eu sou obrigado a dizer que o FOF, um produto como... Quando alguém compra FI, o cara pensa muito em dividendo, né? Eu acho que o play de um FOF, ele não é um play de dividendo. Um play de um FOF é ficar comprando e tradar, negociar. Mas aí tem um problema nisso, né? Assim, eu como analista, eu tenho um pouco de aversão a FOF. Apesar de eu achar que alguns fazem muito sentido como alocação tática, né? Pontualmente falando. Mas quando você olha o histórico dos FOFs que tem histórico, a performance é ridícula em relação ao IFIX, né, dos FOFs. O que não acontece com o side fund. Eu brinquei aqui no começo, para o VGHF é um fundo difícil de recomendar, porque ele está sempre acima do valor patrimonial, né? Se você recomendar com desconto, né? E o fato dessa estratégia do VGHF ter dado resultado, você acha que é por ele não ser um FOF, sim um hedge fund? Não, sem dúvida. Assim, minha brincadeira dos FOFs é o seguinte, ele tem um... Vai ter que me ajudar de novo, hein, cara? Na verdade, eu vou deixar. É que o Danilo começa, ele vai. Assim, explicar pra galera, Danilo, assim, o que é um FOF. Né? A gente brincou, assim, antes, né, que o VGHF é como se fosse um FOF 2.0. Bota a bola no chão. Então, exatamente. Assim, calma, respira. Explica pra galera o que de fato é um FOF, por que você não gosta. Então, beleza. Então, acho que a galera vai entender melhor. É um fundo imobiliário que investe em cota de outros fundos imobiliários, certo? Por que eu não gosto? A minha visão do FOF é que o gestor ele fica meio que obrigado a operar no contraciclo, né? Quando tá tudo barato, ele não consegue fazer uma emissão para comprar. Ninguém quer entregar dinheiro para ele. Por outro lado, quando tá bombando o mercado, você consegue fazer uma emissão, captar, mas tá tudo caro. É óbvio que talvez você pode entrar em emissões de outros fundos, etc. Você tem algumas manobras para fazer, mas historicamente... Não, aí tem um ponto pior. Tá, diga. Que é um dos pontos do MGFF. Aí digamos que o mercado tá bombando. Eu chego... É isso aí, o problema do prejuízo contábil, né? Que isso, cara. Aí o cara vai lá e compra. Não, o cara captou dinheiro e deixa dinheiro em caixa. Comprar, Vamos lá, não vai fazer, correto? Correto. Então ele vai lá e compra. Daí ele vai lá e comprou, cara, VGIP, Canip, vamos usar esses dois casos a R$100. Beleza. Tudo bem? Perfeito.
Aí, cara, o mercado agora tá ruim, certo? Se você tivesse numa estrutura tipo um FIA, por exemplo, né? De uma estrutura de fundo aberto, cara, isso estava na marcação, você já viu o que aconteceu, tá tudo certo. Aqui, qual que é a realidade? Ele tá na patrimonial, então você vê que... E aí um pouco, nós vamos falar um pouquinho da minha tese de FOF, nós vamos voltar, mas só para explicar esse caso. Aí, sim, a patrimonial caiu, só que assim, se ele vender a posição, ele acaba realizando um prejuízo contábil e atrapalha a distribuição de dividendos. Exatamente. Como o investidor de fundo imobiliário tem um driver em distribuição de dividendos, ninguém faz isso. Mas o cara deveria fazer, porque é importante o cara girar a carteira. Então esse é o grande defeito dos FOFs. E aí isso faz que, a minha tese, cara... E eu vou te falar, cara, 2 anos, 1 ano e meio atrás, ou 2 anos atrás, eu cheguei pro meu time de fundos imobiliários e falei, galera, é o seguinte, vamos fazer um play tático para fazer FOF. Aí não quero escolher um, não quero fazer cherry picking. Vamos pegar meia dúzia e, cara, porque o mercado tava uma merda, eu falei, cara, vambora. E aí, cara, a gente surfa a onda. E aí, o que a gente chegou à conclusão? Que o FOF é o seguinte, primeiro, ele tem uma correlação com o IFIX enorme. E segundo, ele é um fundo betado positivamente quando o mercado sobe, vamos dizer que seja 1,5, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Se o IFIX subir 2%, ele vai subir 3%. Exatamente. O problema é o seguinte, cara, se é 1,5 para cima, é 2 para baixo. Exato. Se é 2 para cima, é 4 para baixo. Então é meio o seguinte, se o IFIX subir 2, ele sobe 4. Se o IFIX cair 2, ele cai 8. Então, cara, historicamente ele sempre cai. Claro, vamos lá. Se eu pegar esta janela que o IFIX cresceu, você vai ganhar dinheiro? Vai, mais do que os outros vai. Mas quando você olha historicamente, então, cara, para mim é um play complexo, entendeu? Por isso eu gosto de alocação tática. Se entrar no momento certo, então, você tira pois é, mas aí então qual foi minha decisão? Olhando isso e olhando um pouquinho, né? E aí também essa discussão do prejuízo contábil, quando eu olho a carteira do MGFF, tá até no material, até, de novo, turma, convido vocês, né, olhar o material que a gente colocou na consulta formal, tem um link lá. Se vocês conseguirem mandar, a gente coloca aqui no... Se você conseguir mandar pra gente, coloca na descrição do vídeo aqui. Legal, e aí, pô, é muito importante isso, né? Por que eu tô dizendo? Porque lá tem 3, 4 slides que a gente fez, eu fiz, cara, pessoalmente, assim, porque é importante, para explicar os motivos. E lá você olha o seguinte, pô, a carteira do MGFF, sei lá, 82% tá tradando os fundos lá abaixo das suas respectivas cotas patrimoniais. Ou seja, tem upside, né? Não é? Porque se você tem... O mercado hoje tá um mercado ainda barato, né? Mas qual que é o problema do outro lado? Até tô abrindo aqui. É 78, tá bom? 94% da carteira tá com preço abaixo do preço médio de aquisição, que é aquela discussão que a gente estava tendo. Geraria o prejuízo contábil se você fosse... Ou seja, mesmo se o mercado voltar, você não vai conseguir vender. Então, qual foi a maneira da gente resolver? Porque daí eu ia ficar com um FOF meio presão. Então, qual foi a maneira da gente resolver? O ticket do MGFF. Sei lá. Então, o que eu fiz? A maneira que a gente está fazendo no VGHF, que não é uma incorporação, então isso é muito importante. E aí, cara, modéstia à parte, a gente criou essa maneira de fazer e eu tô vendo outras gestoras fazerem também, acho maravilhoso. Então, assim, cara, a gente tá trazendo, a gente passa a régua. Então, sei lá, tinha Canip a R$100. Canip hoje tá, sei lá, 92. Tô falando qualquer coisa, não tô olhando a tela. Tá. Vem pra dentro a 92. Tinha VGIP a R$98. VGIP hoje tá 88. Vem VGIP 88. Aí, cara, se o mercado voltar e o VGIP for pra 90, você vende e ganha R$2 por cota e distribui dividendo. Então, cara, eu acho que é uma... Então, vamos lá, quais são os aspectos na minha cabeça, né? Primeiro ponto, a gente tá pagando a patrimonial do MGFF, que é R$72,86, enquanto o MGFF, quando a gente anunciou, tava tradando 10% abaixo disso. Até 12, acho que chegou a bater 12, se não me engano. Ou seja, eu tô pagando ágio pro cara lá na ponta. Ou seja, aí tá a geração de valor pro cotista do MGFF. Porque do outro lado, eu vou dar para ele cota de VGHF na sua patrimonial mais 10 centavos de custo de distribuição. Então tá indo a 9,29. Pra você ter ideia, então achei isso muito legal. Tá naquele material também, eu achei isso espetacular, cara. Historicamente, e você falou, é verdade, você falou, pô, não consigo recomendar esse fundo que ele só trada com ágio. Historicamente, o VGHF, na média, trada com 4% de ágio. Desde o seu início. Tá bom?
Eu peguei o mesmo período, tá? De março de 21 para setembro de 23. O MGFF tradou, na média, a 14% de desconto. Olha que maluquice. E isso é um pouco o histórico dos FOFs. Sim, exato. Né? Não é um caso específico do MGFF. Então, a hora que eu olho uma coisa com outra, então qual que é meu ponto aqui? Eu estou dando o VGHF a 9,29, o VGHF hoje estava 9,33, ou seja, tem mais essa, né? Então, eu estou pagando ágio pro cara, ele tá levando, né? Eu vou pagar patrimonial, e aí eu estou entregando para ele VGHF a um Abaixo preço... do valor de mercado. Ainda. Abaixo do valor de mercado, cara. É engraçado, porque tem um outro analista... E posso chamar você de influencer? Vocês de influencers? Não, ou vocês vão ficar bravos? Não. Tá bom. Então, youtubers? É sacanagem. Não, você sabe que eu acho que ser influencer e ser youtuber hoje, eu sou um péssimo youtuber, né? Eu acho que é meio que a necessidade Não, total, pra você concordo. digitalizar o seu trabalho, né? Eu concordo. Não cara, tem, eu não tem pra concordo. onde correr. Não, eu concordo. Não, mas é o seguinte, o cara me mandou um puta texto enorme e tal. Não, e se o cara trocar, faz conta. Então quer dizer que... Né? E naquele momento de mercado, o mercado do MGFF, o upside do cara era 7%. Tá. Então quer dizer que se eu comprar isso aqui e trocar para papai, eu vou comprar VGHF e vai ter um upside de 7%? Óbvio. Sim, Sim, porque se eu estou trocando as coisas desta maneira, Exato. é exatamente isso. Claro, tem o risco da aprovação da Assembleia. Mas por isso que assim, gente, a gente... De verdade, assim... Eu recebi muita pergunta assim, eu tenho MGFF, eu estou comprando MGFF, o que eu preciso fazer? Eu falo assim, você precisa votar. Você precisa votar. Cara, porque assim, vamos lá, do ponto de vista da gestora, a realidade é o seguinte, né? Eu poderia ter os dois fundos, em termos de receita, para mim, de verdade, não muda muito, né? Tenho mais fundos, né? Pergunta, quantos fundos vocês têm? Até esqueci de falar, assim, na gestora como inteira, hoje já são mais de 50 fundos. Por outro lado, tem um ponto do seguinte, eu tenho tentado consolidar um pouquinho mais estratégias de número de fundos no imobiliário, porque assim, eu gosto muito do varejo, eu acho que é muito bom, tem os seus desafios, mas acho assim, Carol tá aqui, ninguém tá vendo a nossa RI, acho que ela faz um trabalho espetacular. Não preciso nem dar aumento de salário depois desse comentário aqui, né? Público, poxa. Claro. Né? Ela vai guardar esse corte. Ela vai guardar, a gente vai distribuir de entregar de presente. Não, mas acho que o ponto é o seguinte. Então, a gente acha que consegue navegar bem, porque a gente dá importância para os cotistas. E, de novo, a gente tem 600 mil cotistas. Nunca vou deixar todo mundo contente, esquece. Então, sempre vai ter um que reclama. Com certeza. Mas assim, então a gente prefere concentrar. Mas, de qualquer maneira, eu poderia ter. Então, para mim, não faz muita diferença. A gente está fazendo esse movimento porque a gente realmente acredita que é melhor para o cotista do MGFF, poxa. Realmente a gente acredita que é melhor. Né? Então, e aí, é um pouco essa a nossa cabeça. E também a gente acha que pro cara do VGHF também é bom. Então, na nossa cabeça é ganha-ganha. Eu que quero ver essa indústria evoluir pra caramba, eu queria que todos os FOFs se transformassem em hedge funds. Inclusive, a gente vai entrevistar um gestor de FOF aqui, acho que na semana que vem. Vai ser uma pergunta que tá na pauta. Falei, cara, quando que vocês vão virar hedge fund? Só acho que tem que tomar cuidado, porque qual que é um pouco minha visão, assim, né? Eu disse para vocês que o investidor de fundo imobiliário tem muito na cabeça dividendo, né? Então, para que você não tenha um FOF e efetivamente tenha um hedge fund, você precisa ter uma estratégia dentro desse fundo que te permita uma certa estabilidade na distribuição de dividendos. Por isso que o VGHF... Essa história que eu falei um pouquinho atrás, 75% renda, 25% valor. Qual que é a ideia do 75% renda? Justamente eu poder ter um fluxo mais regular de distribuição de dividendos. E aí, cara, aqui basicamente é CRI e fundo imobiliário de CRI. Hoje eu consigo, com CRI direto, um carrego muito melhor do que fundo imobiliário de CRI. Tá. Né? Então, a gente hoje tem uma carteira de CRI, provavelmente a CDI mais 4, 4,5, IPCA mais 8,5, 9. Pô, faz a conta aí, é um carrego gordo, certo? Sim. E na parte valor, a gente compra ação de empresa, a gente compra fundo imobiliário descontado, a gente faz equity direto em projeto. Então, é uma estratégia mais diversificada. Enquanto no VGPR, no Premium, esse negócio é 50-50. O que eu quero dizer só, que eu acho que é importante, né? Eu acho que para o cara poder ter um hedge fund, um multi-estratégia, o cara tem que ter uma boa estratégia de crédito. Eu acho que o crédito é fundamental. Só isso. A Valora nasceu como gestora de crédito, né? Todos os primeiros... Sim, a gestora, se olhar nossos 15... Até ontem vocês foram praticamente crédito. Não, e se olhar nossos 15 bi e meio, eu diria para você que talvez, sei lá, 90% disso é crédito, talvez 85% disso seja crédito.
Os outros times, tudo que a gente começou foi crédito. Então, acho que foi natural, quando a gente começou em imobiliário, a gente ir para crédito. Ou seja, e aí, você acha que um hedge fund, para dar certo, ele tem que ser majoritariamente crédito? Ou você acha que isso é um viés que você tem porque você tá jogando dentro do... Eu vou tomar cuidado com a palavra... Você tá puxando a luta para... Vou tomar cuidado com a palavra majoritariamente. O VGPR é um hedge fund, que é o premium. Tá. Ele é 50-50, então ele vai ter 50% da... Ele tem 50% da carteira renda, 50% do valor. Meu número lá, talvez, seja um 40% de CRI, né? Mais ou menos. Aí incluindo o FII de CRI, né? Não. Se incluir FII de CRI, aí vai para 50%, que é a parte de carrego, vamos chamar assim. Tá bom? A gente tem feito algumas coisas diferentes lá, tem conseguido fazer umas operações de compra de imóvel, onde o cara me paga uma opção, então isso também me dá um fluxo constante de pagamento. Então a gente tem sido criativo, tá funcionando super bem, na minha opinião, apesar de ser um fundo novo. Mas o meu ponto é o seguinte, eu acho que não dá para você fazer isso sem fazer crédito. Acho que esse é meu ponto, né? Porque senão, se você ficar... Quais são as suas opções? Vai ficar só em fundo imobiliário? Aí esquece, você vai ter uma vol enorme e você vai estar preso no IFIX. Porque sabe qual que é o problema? Vamos lá. Se você olhar historicamente no VGHF, fundo imobiliário já foi 15% do book, já foi 25% do book. Hoje está mais próximo de 20%. Eu tenho uma parcela importante lá que é fundo imobiliário que não é líquido. Então isso também diminui a volatilidade, né? Então eu acho que tem que tomar muito cuidado. Então quando você vai para os FOFs, muitos desses caras foram mais para essas questões líquidas e o cara ficou muito preso dentro do portfólio. Então esse é o grande perigo do FOF. Então eu realmente, assim, eu tinha um FOF quando a gente comprou a Mogno, eu desisti de ter um FOF e acho que o caminho do FOF é estar dentro de um hedge fund, ponto. Né? Cara, isso não é estar certo ou estar errado. Vai ser uma fatia ali dentro. É isso. Eu acho que os hedge funds ou multiestratégias serão sim um segmento importante do mercado. A gente tem caras grandes, a RBR tem, Kinea tem, BTG tá lançando Mauá tem o seu. Quer dizer, todo mundo vai ter. O Iridium, querendo ou não, lá aquele IRIM, a ideia é ser um hedge fund. Acho legal pra caramba, legal. A gente foi pioneiro, deu certo. E por hora que eu olho certos números, fico muito feliz, assim. Aquilo que eu falei, tá até nesse material aí. Pô, o fundo tradou historicamente, eu juro que eu não tinha isso de cabeça, tá? 4% de ágio na média. Né? Pô, vou dar outros números para vocês, está no próprio material, esse material que a gente fez aí. O dividend yield, ele pagou um dividend yield médio de 16% ao ano desde o início. Enquanto o MGFF pagou 9%. Ou seja, pagou 7% mais. Olha que loucura. Se eu pegar retorno total, que é evolução de cota patrimonial mais dividendos pagos, ele teve desde o início até final de setembro 45% de retorno, isso aí já é acumulado. O MGFF 5,6%. Ou seja, você perdeu muito no patrimonial, entendeu? Sim. Ele é o fundo mais líquido, hoje está tradando quase 4 milhões. E aí a história de risco, cara. Eu fiquei pensando muito. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Daí eu fui para minha época, quando eu fiz mestrado. Eu tenho mestrado em Real Estate na Poli, mas na época eu estudei na FEA umas matérias. E estudei com o professor José Roberto Securato. Cara muito, né, vocês devem me conhecer, vocês são economistas ou administradores ou não? Eu sou administrador. Tá bom, então você deve ter ouvido falar. E eu aprendi na época lá que risco você mede como volatilidade, né? E a gente pegou a volatilidade nesse mesmo período, desde o começo, e o VGHF tem uma volatilidade anualizada de 10%, o MGFF de 15%. Ou seja, o MGFF é mais volátil que o VGHF. Fico entregando um retorno menor. Então o VGHF entrega um retorno maior e é menos volátil, né? Então acho que é uma ótima medida de risco, de volatilidade. Provavelmente, se eu pegar nossos fundos de CRI, ele vai ter menos volatilidade. Eu imagino. Imagino. Não peguei ainda, até quero fazer isso. Geralmente tem. Mas acho que isso que é legal, entendeu? Sim. E assim, pra galera que tá ouvindo a gente, e aí eu tô ouvindo aqui e tô anotando na minha cabeça todos os pontos pra gente poder comentar. E aí, Danilo, você vai pontuando também. Pra galera entender um pouco o que tá rolando, né? Então, quando a gente, por exemplo, a gente citou muito a questão da volatilidade, né? Então, pra vocês entenderem, é a variação que você vai ter, máxima ou mínima, ao longo daquele período. E pra muita gente que investe em fundo imobiliário, ele não quer essa grande volatilidade, porque ele tá preocupado o quê? Eu quero meu dividendo, teoricamente, garantido ao longo ali, de forma regular, e quando eu vejo muita volatilidade, eu fico preocupado. Porque a galera que tá no fundo imobiliário, ele tem um objetivo específico. Então, quando você consegue montar uma estrutura, né, a gestora consegue fazer um bom trabalho de entregar de forma regular, na ponta final, pro cara que tá ali querendo ter o dividendo mensal, ele fica, opa, aqui tá funcionando bem.
E quando a gente faz esse cálculo, a gente vê que, poxa, entrega uma boa rentabilidade, tem um dividendo e uma volatilidade menor. Então eu tenho, teoricamente, menos risco com mais resultado. Então são esses pontos. E quando a gente pega a questão de eu tenho ali, por exemplo, uma alocação, um valor patrimonial acima, eu tenho uma dificuldade de conseguir entrar. E foi o que o Danilo falou no início. Poxa, agora a gente tem uma emissão, caso seja aprovado, eu tenho uma boa barreira de entrada ali para conseguir alocar. Então, acho que pegando isso para o investidor que está assistindo a gente, ou que quer entender um pouco mais, cara, você vê que existem oportunidades, você tem aqui todo o nosso conhecimento, o conteúdo que é entregue para que você tenha essa oportunidade. Então, acho que é legal a galera entender. Legal. E o hedge fund, ele entra muito nessas possibilidades, né? Então, ele não fica preso ali num FOF onde você tem uma dificuldade. A gestão não que seja boa, ruim, não é esse ponto. Mas o hedge fund, você consegue ter ali uma alocação muito melhor estruturada para que você tenha tanto ganho de capital, que é o crescimento da cota, ou a parte de dividendo, que é o que todo mundo quer. E o que a gente faz, cara? Porque toda vez que eu tenho ganho de capital, eu giro a carteira, porque minha cabeça é o seguinte, meu papel aqui não é ficar, na minha opinião, não é ficar acumulando patrimônio líquido, pelo contrário, até porque se isso aqui se transformar depois na cota, o investidor paga IR. Então, cara, eu quero mesmo é distribuir dividendo pro meu investidor. Eu acho que acontece. Eu bato demais essa tecla, muito investidor fica olhando, a cota custava tanto e hoje não valorizou nada, valorizou pouco. Cara, mas você viu que distribuiu dividendo? É isso. Você tem que olhar retorno total. É exatamente. A conta é essa. Tem que olhar retorno total. Esse é o ponto. Então, o nosso foco total aqui é esse. Eu não vou nem te botar nessa saia justa, mas eu deduzo que você vai reciclar a carteira do MGFF, né? Cara, assim, vamos lá. Eu tô em período de silêncio do VGHF, que eu posso te dizer... Não, mas tá no material publicitário. A gente vai manter a estratégia de alocação do VGHF do jeito que ela é. Ou seja... Não, o que eu posso te dizer é o seguinte, cara, tem coisa no MGFF que realmente eu não gosto, cara, né? Eu não compraria. E o fato de você trazer a valor de mercado facilita muito, facilita, né? Você sair dele, total. Né? Você tem capacidade de sair, seja próprio mercado, né? É interessante olhar, eu tenho lá no MGFF mais, assim, eu diria que metade da carteira, o fundo tem 640 milhões, tá bom? Eu tenho mais de 300 milhões de reais de fundos que eu consigo sair no máximo em 30 dias. Vendendo, sei lá, 1/3 do volume médio diário. Ou seja, sem fazer block trade. Entendeu? Alocar em outros com desconto, ou crime, cara, ou seja lá o que for. Então, acho que o ponto aqui, isso que é legal de foto. Qual que é o meu ponto, cara? Isso é muito interessante, né? A gente olhou muito fundo de crédito para tentar comprar fundo menor, oportunidade. Continuamos olhando e tal. Né? E até esse movimento que a gente fez na Mogno foi um movimento na minha cabeça importante, porque, cara, assim, a indústria fala sobre consolidação naturalmente, né? E a gente, por ser uma gestora independente, né, sempre tem essas discussões. E, pô, a gente é independente, adora ser e esperamos continuar a ser, né? E acho que isso... Você quer comprar e não... Eu acho que o processo lá, a história de Mogno, além de ser uma oportunidade, foi também uma mensagem para dizer, ó, cara, a gente aqui é consolidador, a gente não é consolidado. Né? Cara, o meu plano A de vida chama Valora, meu plano B de vida chama Valora, meu plano C de vida chama Valora, meu plano ZZ de vida chama Valora, cara. E that's it. Né? Então acho que esse é o ponto importante. Quer dizer, a gente que está no dia a dia do negócio, nós somos sócios, a gente que no final do dia se beneficia ou não, né? Da empresa crescer, ir bem, etc. Né? E acho que isso é um alinhamento enorme com o nosso cotista. Né? Porque o cotista acha, não, aliás é engraçado isso, cara, porque parece que o cotista às vezes acha que a gente acorda todo dia de manhã pensando, como é que eu vou te ferrar, né? Puta, cara, assim, é impressionante, pelo contrário, cara, porque a verdade é que se a gente machucar o cotista, dói no nosso bolso, cara. Então assim, é um alinhamento claro, entendeu? Se eu tiver um problema de crédito no fundo... O alinhamento de interesse está em fazer o cotista ganhar mais dinheiro possível. Não, é isso. Né? E vamos lá, se eu tiver um problema de crédito no fundo, eu vou deixar de ter performance. E você acha que a performance vai doer em qual bolso? No nosso, cara. Entendeu? Todo mundo tá junto, né? Então acho que esse é um ponto super importante, assim. Até esqueci meu raciocínio aqui. Porque... Enquanto você lembra, antes da gente prosseguir... Para completar teu raciocínio e finalização, vou dar um recado pra galera. Você tá assistindo esse podcast, tá entendendo nada? Você chegou agora no mercado de fundo imobiliário, tá aí viajando, o que é esses termos? Eu preciso saber isso. Onde eu busco essas informações? Cara, link aqui embaixo, R$27,90 por mês, você assina a nossa assinatura de fundo imobiliário, você vai ter um relatório semanal, live comigo pra gente tirar a dúvida. Acesso ao canal do Telegram, onde a gente tá colocando as oportunidades, tipo essa do MGFF foi colocada lá. R$27,90, tudo mastigadinho, é só você ler e executar. Nossa carteira, muito orgulho de falar nesses poucos 2 anos de ticker aí, a gente tá performando o dobro do IFIX, ou seja, o resultado tá muito bom.
com pouco giro, ou seja, facilita demais ali para o investidor seguir a nossa estratégia. A gente não fica girando carteira freneticamente, a gente quer entregar uma estratégia de tranquilidade para o investidor, ou seja, sem colocar bomba na carteira, de fácil execução, ou seja, menos giro possível e com dividendo mais estável possível, porque eu sei que muita gente já está usando esse dividendo para viver, para pagar as contas, etc. Então clica aqui, você tem 7 dias para testar, cancelar, se não gostar, ser restituído em 100%, e se gostar, R$ 27,90 por mês. Não, lembrei, eu tô falando dos fundos de crédito. E, cara, comprar fundo de crédito não é fácil, porque crédito pode ter uma bomba lá dentro, né, e etc, etc. Então, eu lembro que no caso do MGCR, tinha lá um papel que a gente não gostava, a gente resolveu e a gestão antiga lá... Justamente vocês não fizeram a operação, né? Vou fazer isso, cara. Vocês não estão ali na amarração da operação, da estruturação, né? E aí, cara, eu consegui resolver outros 2 lá que também não era minha paixão, mas eu dei um haircut nele, está marcado, né? Então, beleza, assim, agora eu tô tranquilo, né? Agora, a FOF, cara, é uma delícia, meu. Porque tudo lá é líquido, a maioria que tá lá é líquido. E quando você traz tudo a valor de mercado, a não ser que tenha uma distorção muito grande, claro que às vezes acontece, porque o fundo que tem baixíssima liquidez pode estar com um preço meio fora de mercado completamente para cima ou para baixo, né? Porém, cara, é muito mais fácil. Então, qual que é o meu ponto aqui? Eu realmente acho que a indústria ela irá se consolidar. Né? É claro que a gente tem visto algumas gestoras novas aparecendo. Eu acho que tem, tem gente super competente e tal, legal, e de novo, isso é bom. Né? Mas acho que vai ser um processo meio natural, né? Você vê, nos Estados Unidos, por exemplo. É isso, a VBI comprou lá os fundos da MOR. A MOR vai continuar existindo fazendo outras coisas, mas a VBI comprou, que era o FOF e o fundo de crédito da MOR. MOR e MORC, né? MOR e MORC. Então, assim, cara, a gente vai ver, né? Então, assim, nossa cabeça, assim, Vedro, você tá... Não, cara, é o seguinte, eu não tenho pressa nenhuma, não tenho... Mas, cara, se aparecer... Tá na pista, né? Cara, apareceu oportunidade. E por que é bom, né? E aí, voltando um pouquinho. Cara, por que pro cara do VGHF é bom? Cara, assim, a gente está comprando uma carteira significativa de fundos imobiliários no momento que os fundos imobiliários estão baratos, certo? Perfeito. Então, tô pagando patrimonial acima de mercado. Cara, tudo bem, mas eu nunca vou conseguir comprar 600 milhões de reais disso. Então, o primeiro ponto é esse. Usando o valor da patrimonial do nosso fundo, né, VGHF, eu tô dizendo. Então, cara, uma moeda super fair pro cotista. Tô aumentando o fundo de maneira significativa de tamanho. Vai dobrar o fundo praticamente. Cara, esse é um pouco o trabalho. E, cara, levar, obviamente, para esse fundo cada vez ser maior e ter mais liquidez. Porque no final do dia, cara, se esse veículo for maior, eu consigo ter um fundo mais diversificado lá dentro, eu consigo poder trazer mais estratégias de criação de valor, né? Porque, obviamente, que a estratégia de valor ela sempre tem uma curva J, demora às vezes. Então, se você tem um volume maior, é mais inteligente. E, cara, a preocupação com a liquidez é super importante, né? Eu sempre falo, de novo, eu não sou... meu papel aqui não é recomendar investimento, nada disso, mas quando você me perguntam, né, qual que é a sua mensagem para o investidor de fundo imobiliário? Na verdade, são 2. A primeira é informem-se. É o que você falou, cara, tem muita informação disponível, tem os canais, tem lá os planos de assinatura, tem os analistas, cara, é muita informação. Eu diria que é estado da arte na indústria de fundos de investimento no Brasil. Né? Quando que você compra um fundo lá do Itaúzão, você tem noção do que o Itaúzão está comprando, você não sabe. Você olha aquela linha da lama ali e deu. É isso, máximo, né? E o segundo ponto é, cara, quando você compra fundo imobiliário, sempre tem uma visão de médio e longo prazo. Né? Embora a liquidez seja D2. Né? Então, o meu trabalho também, um pouco aquela história que eu falei de tentar concentrar fundos, é porque eu quero fundos com muita liquidez. Porque eu acho que se o cara tá num fundo com pouca liquidez, cara, é muito ruim. Eu acho que o fundo com pouca liquidez às vezes pode servir para um investidor mais sofisticado, tal, etc. Mas, cara, é muito difícil você estar num fundo com pouca liquidez. Então, assim, cara, a gente trabalha demais. E aí, de novo, é um papel... Acho que tem um papel aí de gestão, em termos de entregar bons retornos, visão de repente, trazer a cota lá a R$10 para você poder ter mais cotista, trabalho enorme de RI para poder divulgar o fundo, porque, cara, é muito importante você ter liquidez no papel. Né? Então, no final do dia, esse é meu trabalho aqui na ponta. Nessa tua visão consolidadora, olhando o mercado aí, você acha que tem um tamanho que o VGHF poderia chegar, que a partir... Não só o VGHF... Porque a partir dali fica difícil manobrar. Todo mundo fala um FOF muito grande. Eu não sei se essa analogia serviria para um hedge fund. É um transatlântico, difícil de manobrar, etc. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar o contrário. Eu não tô em período de silêncio de VGIR e VGIP, tá bom? VGIR e VGIP são 2 fundos de crédito. A gente só opera CRI. VGIR tem uma carteira CDI mais 3 a 6. VGIP uma carteira IPCA hoje
diria de 8 a 11. Cada um tá com 1 bi. Cara, acho que a gente tem tamanho para dobrar. Tá. Entendeu? E aí talvez eu bata num capacity. Você vai ter que crescer. Eu acho que tem espaço para... exatamente. Eu acho que tem espaço para crescer entregando o mesmo tipo de retorno. Cara, os multi-estratégias, eu acho que tem um espaço maior de crescimento. E aí quando você olha do lado do FOF, né? Cara, tem FOFs no mercado hoje de 2 bi. Tá, sim. Certo? Certo. Mas só fazer a conta inversa. Se eu falo para você que o FOF de 2 bi é muito grande, o que é um FOF bom para você? 1,5 bi? Então só você fala assim, tipo, ó, se esse fundo aí vai ter de 20% a 25% de fundo imobiliário, você faz a conta. Não precisa fazer, entendeu? Então, cara, assim, acho que tem espaço para crescer. Pra caramba. Eu acho que talvez o capacity bata muito mais, eventualmente, na discussão do tamanho da carteira de crédito, para você conseguir entregar retornos interessantes, do que talvez do lado do fundo imobiliário, entendeu? Algo que a massa de cotista abomina, mas é um ponto interessante. Eu acho que isso, dependendo da situação, eu acho que pode até fazer sentido. Mas acho que é um ponto legal pra gente perguntar. E emissão abaixo do valor patrimonial, hein? Quando você olha pra futuro. Eu não gosto, cara. Não gosto. Sempre fui contra. Tem gestor que gosta, que acha que faz muito sentido e tal. Não, puta, assim, vamos lá. Eu sei que o assunto é meio polêmico, mas qual que é a minha visão? Acho que fundo de papel, a cota patrimonial, cara, ela é o melhor reflexo da realidade do fundo naquele momento. Né? Então, na minha cabeça, é ela que você tem que usar. Principalmente para crédito e cota de outro fundo de papel, é isso. Quando a gente vai para tijolo, aí você pode até discutir tudo mais. Qual que é o ponto de tijolo, cara? Eu acho que tijolo, como você tem um laudo de avaliação a cada 12 meses, você pode ter distorções nesse meio período. Aí... Eu acho que mesmo nesse meio... Não, mas o que eu defendo? Isso é outra polêmica, mas o que eu defendo? A gente pega VP na hora de fazer o valor de fundo de tijolo, rasga e joga no lixo. Porque, cara, você vai olhar o valor de mercado... Mas o que eu defendo? Faz uma avaliação nova, então, e aí faz oferta, entendeu? Poderia ficar o mercado caiu. Um pouco, beleza, cara, faz uma avaliação, etc. Então, assim, cara, a gente não faz não, sou contra. E é isso, assim, eu realmente não gosto putz, é um negócio que me incomoda demais. Show de bola. Cara, pra gente ir finalizando, então, cotista vota como? Vota onde? Onde ele busca informação? Quem tá perdido, não sabe como é que busca isso, o que ele faz? Então, vamos lá. O administrador do MGFF é o BTG. Tá. A data de corte, se eu não me engano, era a carteira de, sei lá, meados de novembro. Nós vamos botar o 10 de novembro, não vou lembrar. O ponto aqui é o seguinte, o BTG mandou o e-mail para toda a base de cotistas, porém, é o e-mail cadastrado da B3. Ou seja, a chance de ir pro spam... Não, gente, é o e-mail cadastrado, não tem jeito. Sim, sim. Tá? O que a gente está fazendo também, então só para deixar claro, sem fazer propaganda aqui, quem é cliente e tem MGFF e está com a custódia na XP, consegue votar via push, tá bom? Então fale com o seu assessor, que vai conseguir votar via push. Quem é assinante Ticker pode falar com o consultor lá, que a gente consegue liberar isso também. Legal. A gente está fazendo propaganda tudo quanto é lado. O caminho, o que é então, turma? Tem essa consulta formal, então se vocês entrarem no Fundosnet, vocês conseguem entrar. Qualquer dos sites, vamos lá, qualquer dos sites... que você quer falar vocês, em vez de eu falar? Que tem informação dos... Seja Clube FI, Funds Explorer, FIs, etc. Se você entrar no MGFF, vai ter lá, você consegue clicar, você vai direto no Fundosnet, tem a consulta formal. Então lá explica, você pode votar por e-mail, por exemplo. Perfeito. Se você for um cotista, você pode mandar um e-mail para o BTG. Eu acho mais simples, obviamente, vocês usarem lá o RI do BTG para tirar dúvida, porém o RI da Valora está sempre à disposição. Ou seja, a gente tem um e-mail RI. Na dúvida, ele pode ser cotista do MGFF ou do VGHF, ele pode entrar em contato com o RI da Valora. Sim, ri@valorinvesttemudo.com.br. Lembrando que essa consulta formal é apenas para os cotistas do MGFF. Tá bom? Perfeito. Na verdade, a gente fez uma consulta formal para os cotistas do VGHF para aprovar a oferta, que já foi aprovada, a oferta já está pública, a gente já está entrando na rua aí, mas aí foi outro assunto, tá bom? Show de bola. É isso. Não, show de bola. Bom pra caramba. Quer complementar, Rafael? Cara, eu acho que só... Você tocou num ponto pra gente, de fato, finalizar, mas acho que você tocou num ponto que, poxa, foi um momento muito bom, onde você conseguiu comprar 600 milhões ali de forma... teoricamente mais barata, outros nem tanto. De forma geral, como é que você vê esse cenário para o investidor? Né? Então, a gente está no momento agora de curva de juros em queda, a gente já tem uma projeção,
cara, vai acontecer, mas você acha que é o momento ainda de a galera alocar mais esses ativos? Como é que você vê o cenário hoje do Brasil para agora e para o próximo ano? Vamos lá, se olhar num ciclo de 18 meses, eu não tenho dúvida de que hoje está barato, tá bom? Agora, se daqui um mês vai estar mais barato que hoje, eu não sei te responder. Então, acho que esse é o grande problema. E por isso que eu sempre falo que o cara tem que investir com uma visão de médio e longo prazo. Imóvel ou derivados de imóvel é médio e longo prazo, né? Não tem jeito. Um apartamento pra semana então, que vem, você pode dizer assim, pô, Vedrossi, você acha que você tá no melhor momento de comprar esse carteira do MGF? Bicho, eu não tenho bola de cristal, né, cara? Agora, eu acho que é um bom momento, né? Por quê? Cara, existe uma correlação enorme do IFIX, né? Correlação negativa, né? Com taxa de juros, né? E, pô, a gente, ano que vem, a tendência clara, a não ser que mude alguma coisa, né? É que a gente tenha mais queda das taxas de juros. Portanto, vai ser um caminho natural, quando você olhar daqui 18 meses, 12 meses, o IFIX está mais alto que hoje. Tudo bem? Agora, cara, para chegar lá vai ser qualquer coisa, né? Esse é o problema. O que vai acontecer até lá, a gente não tem a menor ideia. Meu ponto, cara? Sim, então, sim, ótimo. Putz, você sabe aquela brincadeira que quando o cara fala assim, pô, você quer comprar dólar, você vai viajar em dezembro, compra um pouquinho cada mês, mas... Exato. Cara, você nunca vai acertar, Eu entendeu? sou a favor disso também. Cota se acumula, cara. compra qualidade. E às vezes entendeu? o bom é melhor do que o ótimo, né? Então, Exatamente. se eu compro o bom várias vezes, ele vai se tornar um maravilhoso. Isso. Agora, eu vou esperar o ótimo, pode ser que eu não acerte. Então, exatamente. Acho que esse era o ponto que eu queria colocar. É isso, não, concordo com você, cara. Então, então, assim, a gente tem que olhar meio que pra que lado você tá indo, entendeu? E, pô, é por isso que a gente, quando tava vendo o efeito inverso, e, pô, a taxa de juros subiu rápido demais, né? A verdade é que ninguém esperava que ela subisse tão rápido na magnitude que ela subiu. Mas ao mesmo tempo, pô, quando você olhava aquela taxa 2, você falava assim, cara, é claro que esse negócio não existe, né? Entendeu? Só que, cara, todo mundo adora, né? Quando você tá surfando aquela onda linda e maravilhosa, tá tudo bonito e tal. Cara, então, mas de novo, por isso que, quando você olha os FOFs, muitos deles ficaram presos em posições caras compradas lá atrás, etc. Quando você tem um fundo com mais liberdade, você consegue. Então, assim, a gente conseguiu agir bem aí nesses períodos. E é isso, eu sempre falei, cara, o conceito do multi-estratégia, do hedge fund, é para você poder surfar as melhores ondas do momento. Cara, cada momento tem a sua. O mercado imobiliário ele é cíclico por definição. Só que não é tudo igual, entendeu? O residencial tá num ciclo, o comercial em outro, o shopping em outro. Então, cara, a gente tem que poder ter essa leitura, né? Cara, eu tô há 30, literalmente, assim, esse aqui é meu 31º ano de mercado, entendeu? Assim, eu não pinto cabelo, mas já tô ficando meio careca, bicho. Eu também não pinto. Então, pois é, você não, cara, você não tem noção. Não tem muito espaço. Não, cara, então assim, eu sempre falo o seguinte, cara, isso faz diferença, entendeu? E a gente vive num país que tem crise a cada 3 anos, né, meu? Então a gente já passou por N. certeza que a gente vai passar. Exatamente. Exato. A gente passou por N, cara. Então a gente, pô, modéstia à parte, tem experiência. E isso que a gente, no final do dia, de novo, né? É isso que faz um time de gestão, né? Não é o Vedrossi, cara. O Vedrossi, o Varandas, o Renato, o Vitor, o LG, Carol que tá aqui, o Grauler e a Fê que estão lá na ponta, que vocês conhecem bem a Fê. Cara, e mais o time, a gente tem um time de 27 pessoas, cara, analistas que acompanham as operações todos os dias para saber o que tá acontecendo, entendeu? A gente tem um controle operacional. Então, cara, isso que faz a gestão. Não é uma pessoa, cara. Claro. Isso aqui não é um one-man show, o entendeu? time de gestão. É o time, cara. Isso é muito importante, Tá? Show de bola. Não, e até ia perguntar, né, como é que é o trabalho de uma gestora, já falou da equipe inteira aqui, né? Então a gente tem que colocar, que eu acho legal da galera que tá assistindo a gente, como é que funciona. Né, de como é que de fato acontece. Porque às vezes vem só uma pessoa, fala, não, cara, mas tem todo um time ali que faz a operação, que acompanha. A gente sabe que o mercado, ele é dinâmico pra caramba. Ainda mais quando você vive no Brasil, ele é, além dinâmico, ele é caótico, então tem outro ponto também que é complicado. Mas acho que o ponto era esse, né? De ver o cenário, como é que a sua expectativa do que você tá vendo pros próximos 18 meses, 12 meses. Mas que a galera conseguiu entender que é um momento bom, né? E ser um momento bom é muito bom. Então você conseguir ter isso. Cara, a gente queria agradecer. Eu acho que a gente tá trazendo essa galera para trazer um conteúdo talvez mais técnico, né? A gente tenta trazer um pouco para cá, eu puxo para um lado, eu puxo para o outro, mas é importante a gente entregar esse conteúdo pro mercado. Né? Então o mercado entender, o cara, quem hoje tem assinante da Ticker, quem não é assinante ainda, quem já acompanhava o Disciplina Financeira, quem está acompanhando agora, entender um pouco mais desse conteúdo, eu acho isso muito legal, de alguém que está no mercado,
né? Não só no dia a dia, mas há 31 anos no mercado. Eu acho que a experiência que você traz pra gente, o conteúdo, cara, de fato é enriquecedor para todos nós, né? E o conhecimento, ele também é uma forma de enriquecer. Né? Então, automaticamente, isso vai... algo que a gente vai pegar de um insight aqui, ou você que tá assistindo a gente, cara, de fato vai te entregar um bom resultado. Então, obrigado pela participação, Obrigado, eu que pelo agradeço. tempo aqui. E aí, É isso contigo, aí, Danilão. cara. Obrigado Pode demais. contar comigo e com a Valora sempre que vocês quiserem. Será um prazer enorme aí, Tamo Fábio. junto. Faremos outros. Obrigado. Com certeza. Valeu, galera. Ó, então não esquece de curtir, comentar, Isso é compartilhar. muito Se importante. tiver qualquer tipo de dúvida, você pode deixar aqui nos comentários e vai ter todos os links que a gente comentou ao longo do processo, vai estar aqui. Cara, não deixe de compartilhar, que é mais conteúdo para você. Um grande abraço, até a próxima. Fui. Valeu. Até.